Salve retrosada, estamos aí mais um vídeo, dessa vez ó, Super Aventura Marvel, número 45, com essa história aqui icônica do X-Men, X-Men Dia de um Futuro Esquecido. Cara, aqui nós estamos falando de 1986 aqui no Brasil, originalmente foi lançado em 1980 lá fora, nos Estados Unidos, e pô, ó o time. No argumento, Chris Claremont. E na caneta, nada mais, nada menos que John Byrne. Isso mesmo, galera. Vamos dar uma folheada, ó. Detalhe: comemoração dos 25 anos da Marvel no Brasil. Faz tempo, hein? Vamos dar aquela folheada. E como vocês viram nos vídeos curtos aí, tem até uma história engraçada com esse. Não, uma história engraçada, não. Uma novidade. Olha lá, os fabulosos X-Men, Stan Lee e tal. Dias de um Futuro Esquecido. Essa primeira tomada aqui vem com a Kitty Pryde, né? Avançando aqui. E qual que é dessa história, pessoal? O que acontece aqui? Estamos no futuro distópico, né? O futuro, no caso, o ano de 2013. Isso mesmo. Futuro, ano de 2013. E o que aconteceu? A Terra foi tomada pelos sentinelas. Os sentinelas agora que mandam em tudo ali. E os seres humanos e os mutantes, eles foram escravizados. Olha aí, todos agora os mutantes, eles ganharam um uniforme verde, né, com um M. Para indicar que eles são mutantes. Aí você está vendo o Magneto e tal. A maioria dos heróis foram de base. E só sobrou alguns X-Men mesmo e eles formam a Resistência. E o que eles usam aqui para tentar salvar o futuro? Eles montam um equipamento, aqui é um equipamento, junto com o Red Richard, né, que ajuda eles. Eles montam um equipamento, esse equipamento consegue enviar para o passado, e no caso o passado é o ano de 1980, a consciência da Kitty Pryde, para que ela alerte os X-Men do passado e para que eles evitem alguns acontecimentos ali que vão desencadear na produção em massa de sentinelas que vão começar a oprimir a população, tanto dos super-heróis quanto dos mutantes e tal. E que situação é essa? O assassinato do senador Kelly. O senador Kelly, ele vai ser assassinado pela Mística, e isso lá em 2013, que representa aqui o futuro, deu muito ruim, aumentou o medo das pessoas com a população mutante, aumentou o preconceito, enfim. E tá aqui aquela cena clássica, né? O pessoal treinando na sala de perigo. Nessa época, Kitty Pryde do passado ainda era novata nos X-Men. E aquela cena clássica, né? O X-Men, pessoal, ó, aquela formação que todo mundo gosta, né? Anjo, Ororo, né? Tempestade. Wolverine com seu uniforme marrom. E o Colossus ali estão treinando e de repente aquela coisa, né? A Kitty Pryde entra na sala de perigo e aí o que era um treinamento se torna uma situação real. Aí eles têm que salvar a Kitty. Vamos dar mais uma folheada, guerreiros. Ó, aqui é o exato momento em que que a Kitty Pryde, a consciência da Kitty Pryde do futuro, né, acaba entrando na Kitty Pryde do passado, né, ela até comemora e tal, nossa, vocês estão vivos e tal, Noturno. Cara, então eles têm que voltar no passado e impedir que o senador Kelly seja morto pela Mística. E cara, olha aqui algumas cenas no futuro, né, ó o Wolverine se lançando ali no Sentinela. Olha aqui tá o Blob, toda a galera aqui. Cara, essa história é muito legal. Eu sei que seja, ó, Super Aventura Marvel. Uma coisa interessante, ó, acabou, certo? Aí o pessoal fala, nossa, mas isso aqui é uma grande saga, alguma coisa. Não, a história é bem curta. Por exemplo, acabou, tem uma história do Hulk,
do manto e da adaga. Aí, ó, alguém quer um babalu de uva aí? Não. E é isso aí, Super Aventura Marvel 45. E essa história continua no Super Aventura Marvel 46, né? Vou achar aqui pra vocês. A história continua, então assim, não é nenhuma grande saga, mas ela ficou bem famosa, cara. Bem famosa. Tá aqui o pessoal, os X-Men confrontando a Irmandade de Mutantes. Eles foram salvar o futuro, guerreiros. E cara, cenas em... Vamos dar mais uma folheada, pessoal. Destaque aí pra Tempestade, tá? Mostrando todo o seu poder aí, seu poder climático e tal. Cenas de ação realmente muito boa. Para uma saga, quer dizer, para uma história pequena, você vê aqui que a nona arte aqui se sobressaiu, viu? Os confrontos os métodos usados pelo Wolverine, pela Tempestade e tal, que eles sempre entram em confronto, né? Porque o Wolverine é mais porradeiro e tal. E olha essa cena aqui da Tempestade usando seu poder aí, criando uma chuva que acaba anulando os poderes do Pyro. E cara, uma coisa que eu tava falando da nona arte é isso aqui, ó. Olha esse quadrinho aqui. O Wolverine se lança para pegar o Sentinela distraído e o Sentinela simplesmente, né, desintegra o Wolverine todo, ó. Só sobra o esqueleto da Adamantium. Isso aqui na época, pessoal, era muito impactante, tá? Porque a gente não tinha muitas mídias, né? Era quadrinhos e acabou. Não tinha internet, filme, não tinha nada disso. Era quadrinhos e acabou. Então, por isso que eu falo que a nona arte, a capacidade que o pessoal tinha de impactar você com um desenho, se sobressaía mais. Isso aqui, ó, a molecada olhava isso aqui e falava, nossa, o que aconteceu aqui e tal. Lá no futuro, a maioria dos X-Men acaba morrendo. Ó. Por exemplo, a Aurora acaba sendo empalada aqui, ó, por um pedaço de metal, ó. Então eu falo, John Byrne aqui tava brilhando, tá? Por isso que os caras faziam sucesso, porque os desenhos eram demais. No final, pessoal, eu vou mostrar o final, tá? Porque essa história é antiga. No final, a Kitty Pryde acaba salvando o senador Kelly. E assim que ela salva e consegue mudar os acontecimentos, a consciência dela volta novamente para o futuro. Né? Porque ela cumpriu a missão. E aqui você tem um diálogo com os X-Men que ficaram, né? Que eles ficam na dúvida. Será que isso ajudou mesmo a salvar o futuro? Não sabemos. Só que ó, quem aparece, ó. O pessoal do Henry Peter Grint. Que eles falam que vão retomar aí a construção dos sentinelas. Mesmo assim. Então meio que eles não conseguiram salvar ou só deram um tempo. Cara, então o que eu falo pra vocês? Uma história curta. Não é nenhuma grande saga, mas marcou bastante as pessoas que compraram em banca na época. Né? Foi relançada de novo várias vezes porque ficou muito famosa e tal. Foi representada naquele filme dos X-Men que, né, pô, não chega nem aos pés dessa obra aqui. E é isso, rapaziada. Super Aventura Marvel 45 e 46. Destaque para Dias de um Futuro Esquecido, X-Men. E tem aquela polêmica, cara. Vocês veem aí viagem no tempo, máquinas dominando o futuro. Aí você pensa, pô, Exterminador do Futuro. E o pessoal fala, né, que serviu como inspiração para James Cameron para criar o filme, para a criação do filme. Só que, né, cara, fica aquela coisa. Em entrevista com o James Cameron, ele citou todas as obras que serviram como inspiração para o filme e ele não cita essa história dos X-Men. Então meio que ficou lenda urbana, mas é bem parecido, né? Vocês podem ver aí, se você tiver a oportunidade de conseguir no sebo ou de ler, vale a pena. Apesar de ser uma história bem curta. Então fica essa lenda urbana aí, né? O pessoal gosta de jogar nas
rodas de gibitubers aí, o pessoal joga essa e tal. Inclusive aí um bom quebra-gelo aí, você que tá conhecendo aquela garota agora, chega pra ela e fala, você sabia que o filme Exterminador do Futuro foi baseado no gibi dos X-Men, Dia do Futuro Esquecido? Manda essa aí que a gata com certeza vai adorar. Beleza? Beleza, rapaziada, obrigado aí. Esse foi o vídeo. Não esquece de compartilhar, curtir. E vamos ver aqui os intrusos de hoje, ó. Red Sonja e o novo Incrível Hulk com o Wolverine, agente da SHIELD. Agente não, diretor da SHIELD. Vou fazer a resenha dessas duas HQs aqui, desses dois gibis. Fique atento aí. É isso aí, rapaziada. X-Men, Super Aventura Marvel, Dia do Futuro Esquecido. É isso aí. Curte e compartilha. Retro 90, Gibi 90, de leitor para leitor. É nóis. Valeu, fui.